Elaine Gurgel, endocrinologista da DASA. Eu sou doutora em Ciências Médicas pela USP, em COR, coordeno um projeto de Hipercol Nordeste e é com muito prazer que eu estou trazendo este tema para vocês. O tema que a gente vai debater agora, discutir nesse momento de hoje, é a flexibilização do jejum na avaliação do perfil lipídico. Pode parecer um tema estranho, assim, antigo. Vai trazer flexibilização do jejum, mas vocês vão ver que vai valer a pena. Por quê? Porque ainda existem muitas dúvidas com relação ao jejum na prática. Em especial dos nossos pacientes que sempre ficam céticos. E agora pode fazer sem jejum? Isso não vai atrapalhar meus resultados? E muitas vezes dos nossos colegas médicos mesmo, porque é um conceito que é de uma certa forma nova, de 2016 para cá, mas que ainda não está ainda bem alicerçado na nossa prática. E nós que estamos na assistência com os nossos pacientes, de vez em quando somos questionados. E pode mesmo fazer sem jejum esses exames? Vamos discutir um pouquinho aqui. E para isso a gente traz uma agenda que ela faz em torno dos nossos objetivos de aprendizagem, que é discutir o racional da coleta de lípides sem jejum, como é que o estado pós-prandial pode interferir nos ensaios laboratoriais. Existem estudos populacionais que falam sobre essas dosagens de lípides pós-prandiais, o que é que as diretrizes brasileiras se posicionam com relação a esse tema, e quais que exames precisam realmente de jejum, se eu tiver que ter uma listinha ali de consulta e de pesca antes de tomar essa decisão. O racional. Então, o racional, ele parte dessa frase que vem do consenso brasileiro para normatização da determinação laboratorial do perfil lipídico. Ela também foi discorrida no consenso europeu, que falou em 2016 sobre a primeira vez de uma forma mais robusta sobre esse tema. Onde o racional é: o estado alimentado, ele predomina durante a maior parte do dia. Se nós formos nos provocar, a gente passa o dia comendo, estando o paciente mais expostos aos níveis de lípides nestas condições, alimentada, em comparação com o estado de jejum, representando mais eficazmente seu potencial impacto no risco cardiovascular. Então, se em 24 horas a gente passa mais tempo comendo do que em jejum, nada mais racional do que nos provocar a avaliação do risco cardiovascular no estado pós-prandial. Além disso, existem outros racionais para essa discussão. Dentre eles, é mais prático, tem menos perdas de dia de trabalho, menos abandono de consultas, porque às vezes o paciente volta na sua consulta, mas não teve tempo de faltar um dia no trabalho para fazer o jejum e colher o seu exame. E isso retarda a avaliação do risco cardiovascular. A gente tem dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde mais de 57% dos nossos brasileiros nem conhecem o seu perfil lipídico. Então, será que a gente vai exigir jejum com prevenção primária? Ou a gente quer dar acessibilidade a essa avaliação de risco? Então, bom para reflexão. Além disso, mais seguro, em especial quando a gente tem paciente diabético, que vocês sabem como é difícil, né? Aplica a insulina, usa o seu comprimido, passa mal no laboratório, todo mundo chega no mesmo horário, laboratório lotado, e fica aquela situação de desconforto. E isso se torna mais crítico ainda quando a gente está com a criança na nossa frente, ou quando a gente está com pacientes idosos, ou quando a gente está com pacientes sobre condições especiais. Além disso, há uma maior disponibilidade de horário, não precisa todo mundo chegar junto lá no laboratório de manhã, parece até que uma van chegou e todo mundo entrou. Não é essa necessidade, a gente pode usar o laboratório ao longo do dia, né? E isso gera mais horários, mais conforto, menos ansiedade. Além disso, os avanços tecnológicos reduziram as interferências dos lípides nos ensaios laboratoriais e, para tanto, eu chamo a atenção que existem valores de referência validados para que você faça uma interpretação adequada. Então, é um tema que a gente precisa estar trazendo para a discussão. Mas como é que o estado pós-prandial pode interferir nos ensaios laboratoriais? Aqui é uma foto de um soro lipêmico, né, que é frequente em quem trabalha em laboratório. A interferência dos triglicerídeos nos ensaios laboratoriais, ela se dá porque um plasma lipêmico, ele é rico em lipoproteínas e quilomicrons, e isso gera turbidez da amostra, que pode aumentar e interferir nos resultados.
Aqui é um exemplo da interferência de níveis de triglicerídeos nos analitos de ureia, creatinina, bilirrubina, gama-GT, transaminases. Então, por exemplo, quando você tem pacientes com nível de triglicerídeos de 1.800, pode interferir na ureia. Nível acima de 1.000, na bilirrubina. Nível acima de 650, nas transaminases. E aí o laboratório conta com artimanhas laboratoriais para promover precipitação, diluição e minimizar essas interferências. Ah, então peraí. Você está me dizendo que tem interferência, então eu não vou querer ficar fazendo meus exames em jejum, porque eu não quero interferência, porque meus pacientes com triglicerídeo de 1.800 não vão ser beneficiados dessa avaliação. Presta atenção, todos nós, por quê? Esse estudo que avaliou a frequência, né, dessa interferência, ele avaliou a prevalência de pacientes que têm hipertri grave, entre 500 e 2.000, no estudo do NHANES nos Estados Unidos. E olhe lá, quando ele pega pacientes entre 500 e 2.000, numa população de mais de 3 milhões de pessoas, 1,7% tem esses valores. Então, a gente está falando de uma prevalência baixa. Então, a gente não pode condenar uma flexibilização de jejum em detrimento de uma porcentagem de pessoas que vão ter triglicerídeos muito elevados. Até porque a diretriz diz que quando você faz o exame sem jejum e esse exame apresentar níveis de triglicerídeos acima de 440, esse exame deverá ser repetido sem ônus para o paciente, inclusive, né? Porque se há um combinado com um laboratório sobre isso, então é necessário uma repetição. Então, basta que a gente leia as normatizações da Sociedade, né, de Patologia Clínica, junto com a SBEM, junto com a SBD, que se posicionaram e conversaram sobre como deve ser essa normatização da flexibilização em jejum. E não precisamos ficar preocupados porque os nossos pacientes vão ter triglicerídeos altos, porque essa prevalência, pelo menos na estatística americana, ela é bastante baixa. Olha um caso de vida real. É baixa, mas acontece com a gente. Nosso paciente aqui, do nosso projeto Hipercol, Brasil, Ceará, uma criança de 14 anos com hipertrigliceridemia a esclarecer. Olha os triglicéridos dessa criança. 7.320. A gente tinha visto na tabela anterior que acima de 1.800 já começa a ter interferências grandes, na realidade acima de 650. Nesse ensaio nem foi possível dosar transaminase inicialmente, veio um asterisco. E olha anteriormente como era a transaminase dessa criança, 54, 28, tinha uma função hepática totalmente normal e agora veio um asterisco porque não foi possível dosar. Quando isso acontece, eu tenho sempre que repetir em jejum, esse paciente ficou internado, otimizado dieta, que combinou com a queda dos triglicérides, que agora ficaram 2.310. A queda do triglicérides começou a permitir a dosagem das transaminases, mas olha como elas estão alteradas, que mostrou naquele slide. O triglicérides estava acima de 650 e as transaminases ficam estranhas. Então, antes que a gente traga mais um problema a essa família, ele está com uma hepatite, uma hepatotoxicidade, pensar no interferente. Essa criança continua sendo vítima de um interferente laboratorial. Começou a dosar as transaminases, mas elas não estão corretas, provavelmente, até porque eu mostrei o histórico normal para vocês antes. Então, esse é um conceito importante. Quando a gente decide não fazer em fazer uma flexibilização, a gente tem que entender como vai se comportar mediante os nossos resultados. Estudos populacionais e a dosagem dos lípidos, o que é que a gente tem? Quem fez um grande compilado desses estudos, pessoal, foi essa publicação que saiu no European Heart Journal Advanced Access, que foi publicada em abril de 2016. Foi quando começou toda essa discussão mais forte sobre o jejum, que não é rotineiramente necessário para determinar o perfil lipídico. E aqui tem um compilado interessantíssimo de vários estudos populacionais. Um deles é esse. É um compilado de estudos observacionais e ensaios clínicos que dosaram lípides sem jejum. Mais de 300 mil indivíduos com amostras não jejum, com vários trials de amostra não jejum, com os nomes aqui descritos, tudo disponível também nessa publicação, e que quem tiver maior interesse de ver como é que os desenhos foram feitos, os resultados dessas avaliações, podem também consumir, batendo uma fotozinha do slide, ou olhando depois, quando a gente hospedar, para que vocês se aprofundem mais nesses estudos que foram expostos em 2016, mas que aconteciam desde 2008, na realidade.
Esse outro estudo também que está dentro, né, dessa publicação do European Heart Journal, ele vai mostrando esses estudos como é que fica o jejum e o pós-prandial 1 a 6 horas depois de refeições habituais. Eles pegavam os pacientes do jejum, faziam a refeição e iam acompanhando ele até 6 horas. E eles observam que a gente vai se fixar na faixazinha vermelha, eles observam uma variação em torno de 20% do triglicerídeo, 10 a 20, mas a gente sabe que fica em torno de 20. O colesterol dá uma reduzida em torno de 1 a 8. O LDL pode dar essa reduzida muito motivada por hemodiluição, que quando se faz a correção por albumina, há uma redução desta redução. Então, já foi discutido bem qual é o mecanismo desse LDL reduzir. E os estudos trazem que é relacionado mesmo à própria hemodiluição da alimentação. E o HDL ali variando para baixo em torno de 6%. Então, se a gente tiver que ficar só com um posicionamento, é assim, parece que quando a pessoa come, o triglicerídeo ali vai para cima, em torno de 20%, grava esse 20%. Os outros analitos podem ter um impacto para baixo, mas é um impacto muito pequeno, ali em torno de 6% para menos, e que, na realidade, não vai ter grandes repercussões com relação a essas avaliações. E aí tudo está disponível também nesse artigo para quem tiver interesse de se aprofundar. Chegou até essa máxima variação aqui nesse estudo de 2011, mas a média do LDL é 5, 6, 9, e aí, na maioria dos estudos, coloca ali em torno de 6%. Eu chamei a atenção desse de 25, porque foi o que saiu da curva, né, dessas variações. Então, vale a pena vocês terem essa percepção. No Circulation, ele foi o primeiro estudo que avaliou 16 mil pacientes, publicado na revista Circulation, esse estudo, com 14 anos de segmento. E ele foi o primeiro estudo a mostrar que não há diferença na predição de doença cardiovascular quando você avalia o LDL com ou sem jejum. Então, ele veio trazer uma resposta que deixava a comunidade meio intrigada. Mas será mesmo que isso ajuda a predizer risco se eu evitar fazer essas coletas sem jejum? Então, ele veio trazer essa resposta com um follow-up bem interessante de 14 anos. Esse outro estudo, que também considero bem relevante, esse estudo, ele vai mostrando como é que ficam os níveis lipídicos com o tempo de jejum. Ele foi um estudo transversal, que houve 111 mil mulheres, 98 mil homens, jejum de 0 a 16 horas. E olha, o tempo de jejum teve uma associação fraca. Se você olhar aqui a tabela dos homens, o tempo vai passando e o colesterol bem estável. Aquilo que a gente viu, se variar um pouquinho aqui é 4%, o LDL extremamente estável, com pequenas quedinhas, que deve estar ali naqueles 4, 3%. HDL também. Agora, olha o TRI. O TRI tem uma variação maior, né? O TRI, ele tem uma variação ali que pode chegar até mais de 20%. A gente observa isso na prática clínica, quando interna nossos pacientes com hipertri. Então, o paciente às vezes interna com 7 mil de triglicerídeo, quando você coloca ele em jejum, é impressionante. Quando você vai avaliar, está com 3, no outro dia está com 2, está com 1. Então, mesmo sem nós fazermos, né, nenhuma medida de plasmaférese, alguma intervenção maior, o jejum por si só, ele já leva uma grande mudança dos níveis de triglicerídeos. E eu acho bem interessante que a gente tenha esse visual para entender esse comportamento. Jejum ou não jejum na avaliação, né? Isso é uma pergunta importante. Esse estudo veio mostrar se quando eu tenho que fazer uma prevenção primária, importante no nosso papo, já que 57% dos brasileiros no estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia nem conhece o seu perfil lipídico, eu preciso saber, se eu quiser dar mais acessibilidade à avaliação do risco cardiovascular, eu vou obrigar jejum para essas pessoas? A resposta é não. Para avaliar o risco cardiovascular isoladamente, a dosagem do LDL em jejum ou sem jejum podem ser utilizados. Então, eu considero também importante a gente ficar com esse conceito. Vamos dar acessibilidade à avaliação de risco cardiovascular. E aí a gente tem que exigir pouco. Porque se a gente pegar um paciente que trabalha, que só pode ir no laboratório no fim do dia, que não pode aparecer cedo, se não falta o trabalho, cada vez mais a gente vai estar dificultando que essas pessoas conheçam o seu perfil de risco cardiovascular. E aí é nessa hora que a gente pode utilizar esses conceitos de estudos populacionais que determinam que, mesmo na prevenção primária, essa avaliação pode ser feita sem jejum. Porém, eles ressaltam que o melhor índice é o colesterol não HDL.
Ele é mais estável no período pós-prandial e tem forte associação com mortalidade e tem alta correlação com LDL e colesterol. E o colesterol no HDL é fantástico, a gente pouco fala sobre ele, mas cada vez mais nós precisamos colocá-lo na nossa rotina. O colesterol no HDL, ele inclui todo o colesterol presente em partículas de lipoproteínas consideradas heterogênicas, o LDL colesterol, as lipoproteínas de densidade intermediária ou muito baixa. E essa figurinha aqui também, que está nesse artigo, ela é bem interessante, porque ela coloca aqui as lipoproteínas e vai nessa chavezinha dizendo o que é que o não HDL representa. Olha como ele é significativo. Então, ele também está representando a ApoB, porque a ApoB está ligada às partículas do LDL. Então, toda essa chave está dentro de um cálculo simples, que é colesterol total menos o HDL. Então, na nossa prática, nós temos que conversar mais com os nossos pacientes sobre isso. E para quem quiser aproveitar e aprofundar mais a leitura sobre esse tema, está muito bom o conteúdo dentro do European Heart Journal de 2016. Mas a gente fica falando aí de 2016, a gente já está em 2021 e as coisas são tudo igual? São. A ESC diz aqui em 2021 que a relação do não HDL e risco cardiovascular é pelo menos tão forte quanto a relação com LDL e colesterol. Então, o colesterol não HDL está com tudo. Nós é que precisamos nos empoderar mais de conversar com os nossos pacientes sobre essa cálculo, né, que é um simples cálculo do colesterol não HDL. E na sua essência, ele traz a mesma informação da ApoB. Então, a gente pode até pensar em não onerar nossos pacientes. O colesterol não HDL tem tudo dentro, junto e misturado. Partículas proaterogênicas, LDL ligada à ApoB. Então, a gente precisa colocar na nossa prática clínica esse racional. Vamos usar mais o colesterol não HDL, porque ele é um excelente tradutor de risco cardiovascular, que na sua essência ele traz as informações da ApoB, e ele é pelo menos tão forte quanto o LDL. E olha uma coisa importante. Quando nós temos pacientes com triglicerídeos acima de 400, dificilmente conseguimos avaliar um LDL. E aí, às vezes, a gente fica sem conseguir discutir sobre a meta daquele paciente. Mas não é para a gente ter essa dificuldade, porque o colesterol não HDL pode ser avaliado e ele é um tradutor de risco, como está dizendo aqui nesse slide da ESC. Então, é bom essa reflexão. Então, quando é que a gente deve recomendar, né? O que foi que o European Heart Journal, lá com o grupo do consenso, em 2016 se reuniu e sugeriu para a recomendação da dosagem de lípidos? Ele dividiu em dois grupos. Esses aqui vocês podem fazer pós-prandial. Esses vocês deveriam fazer em jejum. Então, vamos lá para o pós-prandial. Quando eu posso fazer uso de a dosagem de lípides pós-prandial? Em todas as avaliações iniciais de lípides, que foi aquele trabalho que a gente mostrou. A prevenção primária pode ser feita em todos os pacientes. Na avaliação do risco cardiovascular, na síndrome coronariana aguda, em crianças, se o paciente preferir, se o paciente tem diabetes, é idoso, está em tratamento estável com drogas, essas são as recomendações que está lá no consenso. E em jejum? Se você tem um paciente que sabidamente tem triglicerídeo acima de 440, ou que ele fez um teste sem jejum e deu acima de 440, é preciso repetir em jejum. Ou, se você tem um paciente que está seguindo porque tem triglicerídeo elevado, como aquela criança que eu mostrei que tinha 7.000 de triglicerídeos, você vai seguir essa pessoa no jejum. Ou, se está recuperando uma pancreatite, ou se você vai iniciar uma droga que cause o aumento do triglicerídeo, por exemplo, Roacutan, você tem que avaliar em jejum. E se você tem outros exames dentro daquela prescrição médica que precise de jejum. Então, se tem lá glicemia de jejum, tudo vai virar jejum, porque você não vai ficar dividindo o paciente se tem um exame que precisa de jejum. Então, eu acho importante que a gente discuta esse quadro, né, e fique com conceitos importantes. Posso fazer avaliação de risco cardiovascular primária sem jejum? Posso. Posso fazer avaliação de crianças, que é difícil manter dieta, de idosos, de diabéticos. Posso avaliar pacientes com síndrome coronariana? Posso.
Então, é importante que a gente também, quem quiser se aprofundar mais, fica a dica da leitura. E o que é que as nossas diretrizes dizem, né? Como a normatização da determinação laboratorial do perfil lipídico, posicionamento sobre a flexibilização do jejum. Esse posicionamento foi muito gratificante, porque permitiu a participação de vários colegas da DASA, né? Eu, a Cleide, o Campana e vários outros colegas dentro de um grupo. Foi muito bom poder cooperar com esse posicionamento da flexibilização do jejum para o perfil lipídico, que isso gera que a gente partilhe esses conhecimentos que eu vou mostrar para vocês agora. O que é que diz a última diretriz de dislipidemia? Diz que o jejum não é necessário para a realização colesterol, HDL e as apoproteínas, pois o estado pós-prandial não interfere na concentração dessas partículas. Então, de fato, a gente está respaldado. Valores aumentados de triglicerídeo no pós-prandial representam um maior risco de eventos cardiovasculares, e a gente já conhece isso, né, nos trabalhos que avaliam risco cardiovascular e nível de lípides pós-prandial, isso já é inquestionável, né? Um outro comentário que traz a diretriz, ela fala exatamente do que a gente está conversando, né? Em 2016, o Consenso Americano, ou o Consenso Europeu de Aterosclerose e a Federação Europeia de Análises Clínicas, elas recomendam a avaliação do perfil lipídico sem jejum. Então, ela compila tudo que a literatura traz e se posiciona alinhada com a literatura. E aí, propõe tabelas. E aí, as tabelas é com intuito mesmo ilustrativo, eu não vou passar cada tema com vocês, mas essas tabelas que podem ter para adultos, com jejum e sem jejum, vocês vão ver que o colesterol não muda, que o HDL não muda, bem em alinhamento com aquela publicação que eu mostrei que a linhazinha ficou estável, mas que o triglicerídeo muda, em jejum e sem jejum, aumentando aqui 25%, já que a gente viu que haveria aquela variação dos triglicerídeos. O LDL não muda, porque a gente lembra que aquela linha ficou estável, e o não HDL também não muda. Então, com isso, você consegue avaliar seu paciente e ter um valor de referência adequado para a sua interpretação. Não poderia ser diferente com as crianças, com o ponto de atenção de que separa-se as crianças por faixa etária quando se avalia os triglicerídeos. As tabelas estão disponíveis, né, na diretriz, link aberto, e para quem deseja se familiarizar mais com esses pontos de corte, também fica o convite. Exames que necessitam de jejum. Essa lista tem sempre sido revisada, alguns exames podem até não estar por aqui, mas em linhas gerais, glicose, quando precisa de jejum, insulina, glucagon, peptídeo C, leptina, gastrina. Dentro dos hormônios, a gente também tem a testosterona, que precisa ser dosada em jejum. Algumas vitaminas também devem ser recomendadas sua dosagem em jejum, como a vitamina C, por exemplo. Em geral, as vitaminas a gente acaba recomendando a dosagem em jejum, que eles podem ser em torno ali de 8 horas. Quando se fala relacionado ao metabolismo de lípides, o jejum sugerido é em torno de 12 horas. Outros exames, como GH, clonidina, também merece que seja realizado em jejum. E sempre que tiver uma dúvida, né, com relação a que exames devem ou não ser solicitados, o laboratório é um grande parceiro para que vocês façam essa consulta. Todos os nossos núcleos de laboratório têm um núcleo de assistência médica, que é o NAM, e tem lá um time de médicos super especializado, pronto para acolher vocês e tirar as dúvidas. Esse exame precisa de jejum? Não, quero fazer jejum, quero fazer um acréscimo, então conta com a gente. Eu finalizo aqui essa minha explanação, espero que tenha sido útil para vocês, é um tema que não é tão novo, mas que é importante ser revisado, e caso vocês queiram ampliar essa discussão, a gente pode se encontrar no nosso bate-papo online, que será em breve. Obrigada.